Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. Brana foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. E ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. Todo aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, alegre descansará. Falarei do meu Senhor, Ele é o meu eterno Deus, meu refúgio e fortaleza, só nele confiarei. Do laço do passarinheiro o Senhor te livrará, também da peste perniciosa Ele te preservará. Com carinho e com ternura o meu Deus te abrigará, debaixo de suas asas seguro tu estarás. Nada temerás noturno, tampouco a flecha do hostil, pois 1000 cairão ao teu lado e à tua direita 10.000, porém não serás atingido, somente olhando verás a recompensa dos ímpios, que Deus lhes retribuirá. Deus está advertindo de um tremor de terra que ele logo fará em grande escala,
ele vai explodir e agitar este mundo amaldiçoado pelo pecado, meu irmão, minha irmã. E há somente um lugar que pode resistir este choque. E este é no aprisco do Senhor Jesus. E eu quero suplicar-lhes, enquanto a misericórdia de Deus está disponível a vocês, que vocês deem toda a sua vida, sem qualquer reserva, a Jesus Cristo, quem, como fiel pastor, salvar-los-á e cuidará de vocês e apresentá-los-á sem qualquer culpa na glória com muitíssima alegria. Esta é uma advertência do profeta William Branham para os nossos ouvintes, apresentando assim o abrigo seguro. No Salmo 91, Davi afirma que todo aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Vocês conhecem bem a história de Noé. Não havia abrigo, não havia segurança fora da arca de Noé. Todos os redutos da ciência era, até então, mais elevada do que a de hoje. Toda a evolução dos dias de Noé, que chegou a ser mais do que a nossa, não pôde de maneira alguma oferecer reduto, abrigo para os povos, para a humanidade de então. Somente na arca houve salvação. Isto é indiscutível. Ninguém pode ponderar ao contrário. Que somente em Cristo há salvação. Somente em Sua palavra existe reduto, abrigo seguro para aqueles que, avisados por Deus, querem fugir da grande catástrofe que virá sobre o mundo dentro em breve. Isto está profetizado nas Escrituras. A terra teria que sofrer 3 batismos, sendo o primeiro a água, que foi o dilúvio. O segundo, o sangue de Jesus Cristo, que foi derramado sobre ela. E o terceiro, que São Pedro profetizou, agora, prestes a acontecer, o fogo. Então, água, sangue e fogo. Logo em seguida teremos o milênio. Assim que se cumprir o milênio, teremos o julgamento do trono branco, porque Satanás será solto novamente e dar-se-á simultaneamente a segunda ressurreição. E ele reunirá todos os seus súditos para fazer guerra contra os santos de Deus.
mas uma aguda espada tem saído da boca do grande rei, do Rei dos Reis. E agora, Satanás será vencido para sempre. Será lançado no lago de fogo e desaparecerá toda semente do mal de qualquer lugar no universo. Não existirá mais pecado, não existirá mais inferno, não existirá coisa alguma mais que seja incompatível com a natureza de Deus. Mas, ouvintes, como podemos nos abrigar destas coisas? Ora, a pergunta é necessária, talvez conveniente para esse instante em que estamos vivendo. Mas o como seria justamente recebendo a salvação, o abrigo de Deus. João disse: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. Isso está em Apocalipse, capítulo 1, versículo 9 e versículo 10. Mas aqui está a única maneira pela qual você pode receber, alcançar o reduto espiritual. João disse: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Para receber as revelações que João recebeu, antes ele teve que entrar no Espírito. E para entrar no Espírito, ele tinha que sair de um estado natural que ele estava. Daí, então, a razão pela qual o evangelho natural, moderno, morno deste século, não pode salvar a quem quer que seja. Porque o homem tem que sair do seu natural e entrar no Espírito para receber as coisas espirituais. Então ele pode ver todas as coisas, pelas quais ele dará a sua vida. Porque ele sabe que se ele ganhar a sua vida, preservar a sua vida natural, perdê-la. Mas se ele perder esta vida natural, sair desse natural e entrar na espiritual, ganhá-la, aí está a interpretação do que Jesus disse. Aí está a revelação do que Jesus disse. O que é ganhar a vida, o que é perder a vida. Antes de tudo, você teria que sair do natural e entrar no espírito. Mas antes de ver aquilo que Deus prometeu para os seus filhos, antes de ver isto em espírito, nem o homem, muito menos a mulher, podem dar suas vidas por tais coisas que eles nem sonham que existem. A pregação do Evangelho, o Evangelho que ouvimos, deve nos tirar. Porque Jesus está nesta era batendo na porta, ele está do lado de fora. E o convite é esse: saia. O anjo gritou: sai dela, povo meu, para não seres participantes dos seus pecados, para que não incorras também em seus castigos, em suas pragas. Se o homem não entrasse no espírito das coisas do mundo, ele não estaria dando a sua vida pelas coisas do mundo, como está dando. Se a mulher, antes de tudo, não saísse do natural e entrasse no espírito e não fosse absorvida
por esse espírito licencioso do século, ela não poderia se expor como ela está exposta nesses dias, diante de toda a sociedade, diante da igreja e diante dos próprios filhos, da família, de um modo geral. Esta modernização, esta naturalização das coisas, sacrificando o pudor, não poderia acontecer de forma alguma se, antes de tudo, o homem não saísse do natural, a mulher não saísse do natural e entrasse no espírito mundano dessas coisas. É necessário que se entre no espírito da coisa, porque, caso contrário, não viveremos aquilo. Estaríamos simplesmente manufaturando aquilo. Mas vejam como os homens e as mulheres estão vivendo aquilo, vivendo o espírito no qual eles estão batizados. Mas aqui está a mensagem espiritual do dia. João foi arrebatado em espírito para ver coisas que só podem ser vistas em espírito. Ele viu símbolos na verdade, mas agora podemos ver, não por enigma, mas podemos ver pelo Espírito Santo a revelação daqueles símbolos, quando Deus tem enviado o 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, com esta mensagem tremenda, revelando estes símbolos que João viu no Apocalipse. Agora, para receber as coisas do Espírito Santo, é necessário, antes de tudo, que você entre no Espírito Santo. Seja batizado no Espírito Santo. E o Espírito Santo não está ridicularizado. O Espírito Santo não está limitado a mostrar para uma pessoa que é batizada com ele, que tem bebido dele, somente uns dons carismáticos, somente uma língua estranha que nem a própria pessoa entende. Não. O Espírito Santo tem muito mais do que isso. O batismo do Espírito Santo é muito mais do que dons carismáticos. Vai muito além disso. Uma igreja menina, misturada como estava de Corinto, se satisfazia com isso e prontava aquela baderna que São Paulo repreendeu. Mas a igreja de Éfeso encarava isso de uma maneira diferente. Ela tinha naturalmente os dons, mas aquilo estava como carro atrás dos bois. Ela havia entrado no espírito correto a ponto de poder ser confrontada com Josué, que seria uma igreja a qual poderia falar de unidade, de uma só fé, de um só batismo. Podia falar a ela a respeito de apóstolos, de profetas, de evangelistas, de mestres, de pastores. Podia falar a esta igreja sobre aperfeiçoamento do corpo. Deus tem procurado trazer a sua igreja para este nível, para um lugar onde ele possa mostrar coisas maiores do que um paralítico andando, coisas maiores do que um cego enxergando. O profeta desta era, homem mais usado durante todos os séculos, em ressurreição de mortos, em cura de câncer, sem nenhum malabarismo pentecostal. Nunca na história, no universo, um homem foi tão usado para a cura divina, para a ressurreição de mortos, como o profeta desta era. Ele disse, prestem atenção, eu prefiro ver um homem se corrigindo, se arrependendo diante de Deus, do que ver um paralítico sendo curado.
Ele disse: eu prefiro não ter nenhum caso de cura no nosso meio, mas ver o amor de Deus tomando conta da congregação, unindo os nossos corações numa só fé, num só espírito, num só batismo. Isto porque, meus ouvintes, um homem pode ser curado hoje de câncer e ir para o inferno. O homem pode ser curado de uma cegueira, de cataratas, de qualquer outra coisa, de paralisia, e continuar caminhando para o inferno, ao passo que seria muito melhor aquele paralítico continuar paralítico, continuar com a sua carne presa numa cadeira de roda, mas dizendo: eu sei que o meu Redentor vive. Como Jó na lepra, encerrado na lepra, parece que injustiçado pela razão, ali estava um homem injustiçado pela justiça divina. Mas ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Ele sabia coisas que somente o Espírito pode ensinar. E Jesus disse: o Espírito de verdade, o Espírito Santo, vos guiará em toda a verdade. Satanás pode ensinar línguas estranhas, o diabo pode imitar os dons, como Janes e Jambres resistiram a Moisés. Mas uma coisa ele não pode fazer, que o Espírito Santo faz, é levar o homem e a mulher a obedecer a palavra de Deus, fora de um espírito religioso bem entendido, fora de um espírito religioso, fora de um espírito manufaturado, mas obedecer, expor o sinal genuinamente, a vida de Cristo, seguir a Jesus Cristo com seu próprio coração, de uma maneira genuína e real e verdadeira, vendo as coisas que hão de vir e dando a sua vida por elas. Seguindo a Cristo, eu sou bem feliz. A cada momento, conforme Ele diz, jamais terei medo do incerto porvir. Se passo a passo a Cristo seguir. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Seguindo a Cristo, eu sou bem. Entre no Espírito por um minuto e diga: Senhor, deixa-me ver as coisas futuras como um verdadeiro herdeiro do reino dos céus. E assim então eu darei minha vida por esta fortuna, por esta herança adquirida pelo sangue de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário
nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.